Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gegin, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E essa semana eu tô gravando alguns podcasts que eu poderia chamar de E se, né? Normalmente eu chamo de as doideiras da minha cabeça, e por conta disso eu ontem de noite, na madrugada, eu tava lendo um livro de RPG, né, do sistema Storytelling, que é Demônio: A Queda. E é interessante, eu adoro principalmente a lore, apesar de eu não poder mais jogar hoje em dia por não ter tempo de jogar Vampira Máscara, Lobisomem Apocalipse e coisas do tipo. Eu adoro ler as histórias que tem lá, porque eles se baseiam, né, em religiões, em romances clássicos e coisas do tipo, filmes também, etc. E nesse, obviamente, eles estão falando de demônios, e quando a gente fala de demônio, a primeira coisa que vem à cabeça é pecado, depois a gente pensa em pactos e normalmente na pessoa se ferrando muito depois de ter feito um pacto. E aí me veio a questão: como ocultista e todo esse tempo, né, trabalhando nessa área, fazendo evocação, lendo muito, eu tenho reparado que hoje em dia as pessoas estão bem mais abertas à concepção de que demônios existem, de que anjos existem e de que você pode criar o seu próprio diabinho pessoal, né, que temos na magia caótica, onde você cria o seu servidor e coisas do tipo. E a gente tem várias deidades, né, em vários cultos. Eu tenho falado bastante aqui na Imperium, né, de religiões, seitas, cultos, que têm os seus próprios deuses. No hinduísmo, eu vi que a gente tem, milhões de deuses e coisas do tipo, e elementais, fadas e coisas do tipo. Então, obviamente, na minha cabeça, o fato de você imaginar que seja possível você fazer um acordo com uma determinada entidade, que vocês sabem, eu chamo tudo de bicho, né? Não é algo muito fora da caixinha, e na verdade negar isso seria até meio estranho, né? Acreditar em tanta coisa, mas quando chega em algo mais palpável e que historicamente é dito que sempre foi feito, já foi romantizado várias vezes em livros, em peças de teatro, em filmes e etc., acreditar que isso tá totalmente fora da caixinha não faz muito sentido. Então, por conta disso, eu tava pensando comigo sobre alguns relatos, né, e algumas experiências que eu já tive com entidades que prometiam, né, realizar, né, pactos em troca de desejos de pessoas. E por conta disso me vieram algumas questões que eu acho interessante falar com vocês, para que a gente possa abrir um debate, até porque cada pessoa tem uma crença diferente em como isso pode acontecer e se pode ou não acontecer. Então a primeira coisa que me veio à cabeça foi isso. Ultimamente, as pessoas têm trabalhado muito com questão de anjo e questão de demônios, principalmente utilizando o sistema da Goetia, né, para evocar um dos 72 pokémons que a gente tem no sistema do Salomão. Lembrando que não só isso, algumas outras deidades têm aparecido, as pessoas têm tentado utilizar o mesmo sistema, e algumas dizem que utilizam ele simplesmente como inspiração, né? Tipo, eu vou chamar um demônio da sabedoria para que a presença dele já faça com que eu me sinta mais apto para o estudo ou coisa do tipo. Ou vou evocar uma entidade de amor para que a essência daquela evocação do amor já atraia esse tipo de vibração energética para mim. Isso, obviamente, para quem acredita na questão de vibração energética e que você exala ela e que você pode absorvê-la e coisas do tipo. Então, se eu fosse realmente falar sobre como as pessoas trabalham com um bicho, ou seja, com entidades do lado de lá, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando de todas as teorias que tem. Então hoje eu escolhi o que é mais a minha área, que é a questão de
pacto com um bicho, ou seja, um pacto com o diabo, com o demônio e etc. E como eu já experienciei alguns casos desses, eu quero levantar umas questões interessantes. E aí depois a gente debate, aí a gente vê se a gente faz uma segunda parte, se a gente faz até uma live, alguma coisa do tipo falando sobre isso. Então a primeira coisa que me veio é quando uma pessoa ela quer fazer um pacto com uma determinada entidade, um bicho qualquer, ela procura algum grimório, né? Tipo uma demonografia da vida, pra ver a imagem do bichinho, pra ver se o bichinho parece malvado. E aí depois ela faz um longo e extenso estudo histórico sobre as aparições que aquele bicho teve, né, durante sua existência na consciência da humanidade, porque é basicamente isso, né? Você só pode chamar alguma coisa que você acredita que existe, apesar de que com anjos eles chamam sem saber exatamente o que eles estão chamando, eles só sabem que é um anjo. Mas eles não sabem se aquele anjo já apareceu para alguém antes. Já na demonologia em si, normalmente é chamado um bicho que já foi conhecido por alguém. E me veio a grande pergunta. O cara ele vai lá e ele escolhe, por exemplo, um demônio para, como eu disse ontem, por exemplo, prosperidade, riqueza, sorte, coisa do tipo. Ele procura num teurgia goethe da vida. E aí ele vai lá e encontra o bicho, o nome do bicho, um selo do bicho, e o sistema em si promete para ele que aquilo vai funcionar e que ele vai conseguir chamar a atenção daquele bicho. Dependendo do sistema que ele está utilizando, ele vai comungar com aquele bicho, ou seja, ele vai chamar educadamente, cordialmente, e aquele bicho virá educadamente e cordialmente. Eles terão um papo, tomarão uma cerveja e vão concluir se eles podem ou não fazer negócio. Então é mais ou menos como se fosse uma reunião mesmo de negócios. Algumas pessoas já utilizam o sistema de uma forma um pouco mais agressiva, dizendo que você, assim como Salomão teria feito, né, e sabemos que isso é uma grande balela, Salomão não fez nada disso, forçaria, utilizando o nome de Deus, um dos 72 nomes de Deus, você forçaria aquele bicho a te obedecer. Então não é bem um trato, não é um pacto, né? Você está realmente escravizando aquela entidade. Vocês percebam que é uma visão bem mais radical de como você deveria lidar com os bichos do lado de lá. Porém, a gente sabe que, de acordo com o testamento de Salomão, mesmo ele tendo esse poder que foi lhe dado por um anjo, né, vamos colocar assim, que um anjo trouxe para ele de Deus, ele também se ferrou no final. Mas, como eu disse, para mim isso tudo é mitologia, né? E é uma história legal de ler. Eu adoro histórias. Já deu para perceber, né, que eu gosto de ler história independente de qual seja. Mitologia é legal, folclore é legal. Eu aconselho a todos que façam isso. Mas aí me veio a questão. Se você chama um anjo e se você chama um demônio, eu vou ficar nesses dois para não ir longe demais. O que é que você, um ser humano que tem uma data de validade a partir do dia que você nasce, teria para oferecer em troca? Então, voltando à minha leitura desse livro de RPG, né? Eu achei interessante que logo no começo, no prólogo desse livro, ele tem um conto, né? Onde um demônio ele faz um acordo com um cara, né? E o cara ele simplesmente quer esquecer que agora ele tem a certeza de que Deus existe e que Deus não liga pra ele. Então ele faz um pacto com esse demônio em troca da sua alma, certo? E aí ele vai esquecer disso. Então ele vai conseguir viver sem lembrar de que ele descobriu que Deus não liga pra ele e de que isso é cruel demais pra você existir sem isso. Com isso, na verdade. E aí o que acontece? O que o demônio explica depois, né? Não pro cara, mas pro leitor. Que agora o vínculo da alma dessa pessoa que fez o pacto, certo? Está com aquele demônio e que essa pessoa nunca vai sequer lembrar que fez aquele pacto
mas o vínculo entre o demônio e aquela pessoa que fez o pacto vai ser eterno. E aquele demônio que está na Terra, que não é o lugar onde ele realmente deveria estar, vai absorver a energia daquela pessoa durante a vida toda dela, e aquela pessoa vai ter uma vida de merda e nunca vai saber o porquê daquilo. Ela realmente teve o pedido dela atendido, ela não vai mais lembrar daquilo que tanto maltratava ela, porém esse vínculo com esse demônio ainda vai fazer com que ela tenha uma vida de merda por qualquer outro motivo. Obviamente, isso é uma forma de romantizar a questão de que se você faz um pacto com um demônio, você sempre vai sair perdendo. E, obviamente, é um livro, é um conto, e eles sempre querem deixar, né? Os demônios nesse livro têm que ser malvados. Porém, quando a gente fala de ocultismo e práticas, a gente vê pessoas falando que não, que você pode sim, né, fazer um pacto com uma determinada entidade e que no final vai dar tudo certo, você vai ter uma vida plena, o seu desejo vai ser realizado, mas a pergunta permanece. O que é que um ser humano, que eu repito, tem uma data de validade, tem várias fragilidades absurdas, teria que um demônio, por exemplo, que pode realizar qualquer coisa, ou um anjo que tá aí desde o começo do universo e coisas do tipo, não tem. Então eu estava tomando meu café, fumando um cigarro, ouvindo uma música ruim, e pensei comigo, cara, a única coisa que a gente sabe, né, que essas entidades não têm e que nós temos é o direito de existir no plano físico livremente, certo? A gente tem animais, a gente tem plantas, a gente tem todas as coisas aqui no nosso plano físico, porém a gente não tem anjo, a gente não tem demônio, a gente não tem gênios nem coisas do tipo, pelo menos não existindo assim como nós existimos. Obviamente isso por si só já abre um debate, né, onde, não, eles existem, mas nós não podemos vê-los e coisas do tipo. Muitas pessoas já acreditam que eles pertençam a outros planos, né, e que os anjos têm um lugar lindo chamado Cidade de Prata, Cidade de Luz, e que os demônios residem no inferno, residem no umbral, residem em vários infernos, né? A gente falou muito do shintoísmo e da cultura oriental, onde a gente tem vários infernos com vários tipos de demônios, e temos yokais e coisas do tipo, e a gente tem que mandar eles de volta. Então essa que é a questão. Por que em algum momento eles fariam um acordo com a gente para ficar? Nesse pequeno conto, desse pequeno livro que é de RPG, gente. RPG é um jogo. Eu tô usando ele como exemplo porque ele me inspirou para fazer esse podcast, certo? Não tem nada a ver com ocultismo esse conto. Ele deixa bem claro que o anjo, no caso é um demônio, vamos botar assim, ele não tem a essência divina para permanecer nesse plano. Então, por conta disso, ele precisa desse vínculo com aquele ser humano para poder existir nesse plano. E aí me veio uma coisa. Quando você faz adoração, que foi algo que eu já falei aqui, né? O que você faz é você criar um vínculo com uma determinada entidade, seja ela qual for, que você está adorando, e essa sua adoração direciona a sua energia para aquela entidade, né? Porém, quando você faz uma adoração, você está enviando energia para uma determinada entidade, porém você está ciente de que está fazendo isso. Então é muito parecido com o que acontece na magia caótica quando eles criam, por exemplo, um servidor coletivo, que é uma coisa que eu acho meio zoada, né? Mas a magia caótica é feita para ser zoada, então eles estão certos em ser zoados, né? Eles criam uma entidade e todo aquele grupo que está ciente da utilidade daquela entidade, que eles podem chamar de egrégora, eles enviam a energia deles com a vontade deles filtrada, então eles têm seus próprios rituais para filtrar que tipo de vontade eles vão enviar, né, para aquele servidor deles, para que ele realize desejo.
e aquele vínculo foi feito em comum acordo. Ou seja, eles sabem que estão enviando, eles sabem que eles estão energizando algo que eles criaram, ou seja, não existia, e que aquela entidade, aquele bicho que eles criaram, tem um determinado dever, que pode ser um dever que vai ser cumprido e depois eles desfazem aquela entidade, deixando de alimentá-la, ela deixa de existir, ou ela pode ser, por exemplo, um servidor para riqueza, que é algo que o ser humano vai ansiar normalmente durante toda a sua vida. Ou saúde, por exemplo, que é algo que obrigatoriamente eu não vejo por que uma pessoa não ansiar por toda a sua vida. Então o que rola? Aquelas pessoas, elas têm um ritual de adoração para enviar energia para aquele intento que eles transformaram numa egrégora. Ou seja, uma espécie de deus ou demônio, ou o que quer que seja. Podem até chamar de anjo, o que eles quiserem, certo? Mas aquilo dali é eles que decidiram fazer aquilo, né? Então eles estão conscientes o tempo todo de que todo dia, vamos botar assim, digamos que eles querem criar um servidor que vai ajudá-los em suas batalhas, porque eles são um grupo de lutadores de Muay Thai e eles querem ganhar todas as lutas. Então vamos dizer que todo dia de Marte eles vão fazer, né, uma adoração àquela entidade e enviar energia para aquela entidade. Toda vez que Marte aparecer no céu, eles vão fazer uma adoração e enviar energia para aquela entidade. E assim eles criam um pequeno culto deles. E aí vocês podem pensar, porra, isso pode parecer uma bobagem. Tipo, eles criaram um deus, estão adorando um deus, é um deus bunda. Mas se vocês pararem para pensar, todos os deuses nasceram assim. Nasceram de algum tipo de mitologia, folclore, de entendimento de seres humanos que criaram aquele deus, certo? Então o que rola? Quando você faz um pacto, uma coisa que eu achei interessante desse conto é que ele fala que o cara nunca mais vai lembrar de que fez aquele pedido, porém o vínculo está feito. Durante um grande período da minha vida, eu trabalhei com uma entidade que ela dizia, né, que realizava desejos. E algumas pessoas falaram que sim, realmente deu certo. Mas, como eu disse, quando você faz um pedido para uma entidade, você tem 50% de chance. Ou vai acontecer ou não vai acontecer, né? E uma coisa que eu lembro que essa entidade falava era exatamente isso. Depois que você fazia o pedido, para que o pedido realmente se realizasse, você tinha que esquecer que pediu. Eu sempre achei isso interessante porque eu imaginei que o pensamento humano em si, por si só, já atrapalharia, né, na alteração da realidade ao redor, do acaso, vamos colocar assim. Mas agora, pensando na questão de que um pacto é diferente de uma adoração, porque na adoração a pessoa está enviando aquela energia de bom grado para aquela entidade, seja ela criada por ela ou não. Ou seja, você pode adorar um Ganesha e enviar energia para o Ganesha e pedir sabedoria para o Ganesha e boas lembranças para o Ganesha, por exemplo. Assim como você pode adorar Lúcifer e pedir coragem para Lúcifer, enviando energia para Lúcifer o tempo todo. Isso é adoração. Assim como as pessoas fazem com Jesus, assim como as pessoas fazem com Deus, assim como as pessoas fazem com qualquer outra imagem de Deus e etc. Quando você faz um pacto, você está enviando aquela energia para aquela entidade, porém, se o que você pediu já tiver sido realizado, em um dado momento você vai falar, pronto, agora acabou. Não quero mais enviar energia para essa entidade. Então, por conta disso, o esquecimento seria algo absurdamente necessário para que esse vínculo entre você e aquele demônio, até porque, se não me engano, eu só vi esse tipo de comportamento com 2 demônios que eu já vi pessoas trabalhando, que era de que a pessoa tinha que esquecer que pediu para que o que ela pediu realmente acontecesse. Então o que rola? Talvez esse comportamento seja exatamente para que esse vínculo continue existindo,
mesmo depois que a pessoa já tenha realizado o que ela queria e ela não vá depois, tipo, sei lá, tentar se livrar da obrigação, certo? E qual é a obrigação? A obrigação seria você enviar, né, parte da sua energia para aquela entidade que não pertence a esse plano. E essa entidade, por si só e por algum motivo, ela quer existir nesse plano. O que pode parecer uma coisa meio idiota, né? Porque você pensa, caralho, o planeta Terra é um lugar tão ruim, quando na verdade a gente vê que o planeta Terra não é um lugar ruim. Ruins são os seres humanos que fazem do planeta Terra uma merda. Eu acho que, tipo, o planeta em si é muito bonito. Tudo que rola aqui é muito bonito, é tudo muito perfeito. O planeta Terra é muito perfeito. Até por isso ele tá aí há bilhões de anos. E essas entidades, elas talvez possam vir de outros planos e elas, em algum momento, para que elas possam aprender mais e crescer mais, porque sabedoria é poder, vamos colocar assim, elas precisem existir nesse plano, porém elas precisam encontrar alguma forma de existir nesse plano. E a única forma seria um vampirismo, né? E aí entramos até em vampirismo, que seria o único vampirismo existente, né? Já que a gente sabe que as pessoas não bebem sangue e que seres humanos não podem vampirizar outros seres humanos em benefício próprio. Ou seja, você não pode comer a energia de outra pessoa para ficar fortão. Mas talvez um demônio, um anjo ou qualquer outro tipo de entidade que seja espiritual, que eu chamo todas, como eu já disse, de bicho, precisem de um pouco da, vamos botar, centelha divina, alma, essência humana para existir no plano físico. Tanto que vocês podem perceber que, apesar de que muitos momentos nós vemos manifestações, né, de bichos, ou seja, de entidades aqui no plano físico, elas nunca duram muito tempo. A gente vê pessoas, por exemplo, possuídas por demônios, vamos colocar assim. Caso, obviamente, lembrando sempre que isso é um e se, então você tem que acreditar que isso existe para que você possa entender o que eu estou falando. Então, por exemplo, uma possessão demoníaca. Apesar de algumas durarem anos, meses, dias, horas, minutos, percebam que a entidade nunca fica 100% do tempo aqui. Principalmente em possessões, que também é um assunto que eu estudo bastante, que eu gosto bastante, a entidade ela fica no corpo da pessoa até a pessoa ficar exaurida, depois ela sai. Quando a pessoa volta a se recuperar, aí a entidade volta. E isso pode às vezes durar anos, tanto que alguns exorcismos duraram anos. E a pessoa, quando ela morre, a entidade vai embora. Ou seja, existe um vínculo entre aquela entidade, certo? E aquela pessoa. Quando uma pessoa ela incorpora, né, vocês percebam que não existe um pai de santo que fique incorporado 24 horas por dia, 365 dias no ano. Eles dizem sim sentir a presença, certo, daquele espírito perto deles, mas eles não ficam incorporados o tempo todo, mesmo que alguns até gostariam de, por homenagem, por amor, né, ficar incorporados o tempo todo. Então, durante muito tempo de estudo, e como eu disse, é um e se, então eu posso estar errado, pode ter várias explicações para isso, é ocultismo, é magia, magia não é ciência. Eu acredito que essas entidades elas não podem ficar o tempo todo no plano físico, porque não é direito delas, porém elas por algum motivo, não sei qual, certo? Talvez cada uma tenha o seu, elas querem existir nesse plano por algum momento, por algum tempo e pelos seus próprios motivos. E para que eles possam fazer isso, eles precisam pegar emprestado, certo? Um pouco da essência humana, da alma, do chi, do ki, que seja o nome que você achar melhor. E quando eles fazem isso através da adoração, onde a pessoa cede essa energia, né? Ou através desses pactos, onde a pessoa, num momento, ela faz um acordo, onde ela promete que vai sim enviar parte da sua energia para aquela pessoa, para aquele demônio, para aquele bicho, certo? Em troca de alguma coisa momentânea, né? Que pode sim ser uma coisa que vai durar a vida toda. Por exemplo, o cara ele pode fazer um pacto com um demônio e pedir saúde,
certo? Então aquilo vai durar o tempo todo. E é inclusive uma das coisas que as pessoas citam bastante com pessoas que já fizeram pactos, principalmente pactos para dinheiro, que a pessoa fica muito rica. Eles falam, a pessoa ficou muito rica, mas percebe que ela parece meio triste, meio vazia e etc. Talvez isso possa ser um efeito colateral dessa ligação que a pessoa fez com aquele demônio. Parte dela ficou no demônio. Por isso que a gente fala que você vendeu a sua alma. Obviamente ela não vendeu a alma inteira, vai ver, ela vendeu um pedaço da alma para aquele demônio. Ou seja, aquele demônio vampiriza durante toda a vida daquela pessoa, ou nos períodos de 7 anos, 22 anos, como a gente vê em alguns relatos de pacto, aquela pessoa, certo? Para quê? Para que aquele demônio possa transitar e vagar pelo plano físico sempre que ele quiser. E talvez por conta de tantos pactos, tantas coisas, a gente esteja vendo mais coisas ultimamente. Conforme as pessoas foram ficando mais inteligentes e a informação se espalhou mais pelo mundo, as pessoas perceberam que o número de bichos, de entidades, de demônios, etc., tem aumentado, e aumentado bastante, né, nos últimos tempos. Então talvez o fato das pessoas aprenderem mais como fazer rituais, aprenderem mais sobre várias entidades e fazendo mais pactos tenha dado direito a mais bichos, ou seja, mais espíritos, mais entidades, a existirem nesse plano físico, e por conta disso a gente tenha percebido mais manifestações sobrenaturais. Mas lembrando sempre que isso é apenas um e se, certo? Então, como a gente já bateu os nossos 26 minutos, isso é uma basezinha que eu gostaria depois de debater com a galera lá da Império, no WhatsApp, né, sobre como funciona um pacto. E essa questão de a pessoa pediu e ela tem que esquecer depois, que é uma coisa que eu já vi, seria interessante para explicar o porquê tem tanto bicho andando por aí ultimamente e ninguém entende por quê. Porque talvez as pessoas tenham feito seus pactos e simplesmente não lembram de que fizeram, certo? O que seria bem interessante, explicaria muita coisa. Mas isso é e se, certo? Mas vamos terminar por aqui. Depois talvez a gente faça uma segunda parte, porque ainda tem muita coisa para falar sobre isso. E lembrando sempre que a gente está na imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E a gente tem o nosso Apoia-se. Lembrando sempre que o legal do Apoia-se é que se você gosta do nosso conteúdo, você pode fazer uma doação. São doações. Você pode doar de 5 a 50 reais. Você pode doar quantas vezes você quiser. A gente também tem o Pix. Eu sempre esqueço de falar que a gente tem o Pix, que está na descrição. É imperiumfortuna@gmail.com, certo? Pode doar o quanto você quiser. Porém, no Apoia-se, se você fizer um apoio, você automaticamente tem o direito de pedir um tema para o nosso podcast, certo? Basta entrar lá no grupo, pedir o tema, mandar um direct para mim, e aí você pode pedir o seu tema, a gente grava um podcast ou escreve uma matéria sobre. Vai depender de você. Então, lembrando, a gente tem o nosso Facebook, nosso Instagram, todas as redes sociais, tem o YouTube, e basta vocês procurarem Imperium Fortuna que vocês vão encontrar. Mas, gente, por hoje é só. Até a próxima. Fortuna.